Você piscou, e o tabuleiro político de Brasília virou de cabeça para baixo. Enquanto boa parte do noticiário focava nos desdobramentos de escândalos de corrupção no governo, um movimento articulado dentro da Câmara dos Deputados jogou uma bomba no colo do Supremo Tribunal Federal. De um lado, o Legislativo aprovando em peso a suspensão dos processos contra aliados de Jair Bolsonaro, incluindo ramagem. Do outro, o STF tentando reagir com velocidade e discrição, lançando mão do julgamento virtual para evitar qualquer freio. O que está em jogo aqui vai muito além de nomes e partidos. Estamos falando do próprio equilíbrio entre os poderes no Brasil. Tudo começou com a movimentação intensa nas ruas de Brasília. Vestidos de verde e amarelo, manifestantes pressionaram o Congresso a reagir contra aquilo que consideram uma perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Em resposta, 315 deputados votaram a favor da suspensão de processos ligados à tentativa de golpe de Estado, num recado direto ao Judiciário. Até 2027, ninguém toca no Bolsonaro. Essa votação foi vista por muitos como uma vitória política do bolsonarismo, que vinha acuado diante de uma série de investigações e prisões relacionadas ao 8 de janeiro. Mas a reação do STF não tardou. O ministro Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula e agora ocupa uma cadeira na corte, decidiu colocar o julgamento da suspensão no plenário virtual da primeira turma. Uma manobra que impede o pedido de vista, acelerando o processo e dificultando qualquer tentativa de adiamento. A tensão está no ar. Os defensores da medida da Câmara afirmam que o Judiciário está extrapolando suas competências e desrespeitando a vontade do Legislativo, enquanto o STF se mantém firme na narrativa de que está protegendo o Estado democrático de direito. Mas essa disputa levanta uma questão incômoda. Afinal, quem tem a palavra final na democracia brasileira? Enquanto isso, a narrativa de que o STF estaria babando por uma chance de prender Bolsonaro ganha força nas redes bolsonaristas, alimentando a desconfiança nas instituições. Críticas ao ministro Alexandre de Moraes se acumulam, apontando supostos abusos de autoridade, seletividade e até vingança pessoal. Já os ministros da corte, por sua vez, acusam setores políticos de tentarem minar a credibilidade do judiciário para livrar seus aliados das consequências legais. O pano de fundo dessa disputa é um país mergulhado em polarização, onde até as decisões técnicas viram munição política. De um lado, quem vê em Bolsonaro um símbolo da resistência contra o sistema. De outro, quem acredita que o ex-presidente e seus apoiadores precisam prestar contas à justiça por seus atos. Quando a Câmara dos Deputados votou pela suspensão do processo contra a ramagem e outros nomes ligados a Bolsonaro, muita gente entendeu aquilo como um gesto simbólico. Mas na prática, foi uma cartada estratégica de altíssimo impacto. Ao blindar os aliados do ex-presidente, o Legislativo colocou o STF numa situação constrangedora. Ou aceita o recado e recua, ou avança mesmo sob o risco de parecer que está tentando governar por cima dos representantes eleitos pelo povo. Isso reacende um debate antigo e sempre incômodo sobre os limites da atuação do Supremo. Por que Zanin escolheu o julgamento virtual? Simples. Porque evita o risco de um pedido de vista. Esse mecanismo, que permite a qualquer ministro pedir mais tempo para analisar um caso, é uma das poucas armas que aliados de Bolsonaro ainda têm dentro do STF. André Mendonça e Cássio Nunes Marques poderiam travar o processo por meses, talvez até encostá-lo até depois das próximas eleições. Mas com o julgamento no plenário virtual da primeira turma, a votação segue um cronograma rígido, sem espaço para interrupções. Essa escolha é lida por muitos como uma forma de driblar o próprio funcionamento do judiciário. E aqui entra um ponto importante. Quando o STF começa a operar em função de pressões políticas, e não da Constituição, ele perde algo valioso demais: sua legitimidade. E é justamente essa legitimidade que está em xeque. Não é à toa que Alexandre de Moraes, um dos nomes mais poderosos da corte, tem feito jantares, reuniões, encontros com autoridades de Brasília. Ele sente que sua posição está cada vez mais delicada, não apenas por conta da reação política, mas também pela crescente rejeição popular. E aí vem o ponto central. Não se trata só de Bolsonaro ou do PT. Trata-se de um sistema político que entrou em rota de colisão com ele mesmo. Deputados que votaram pela prisão de Daniel Silveira, lá atrás, agora votam para suspender processos contra outros acusados do 8 de janeiro. O que mudou? Muita coisa. A percepção sobre
Os abusos do STF cresceu. O medo de serem os próximos a cair numa eventual cruzada judicial também. E claro, a reorganização das forças no Congresso, com a nova legislatura mais conservadora, mais combativa e mais desconfiada do ativismo judicial. Essa instabilidade institucional tem consequências práticas. A mais simbólica, talvez, seja a concessão de prisão domiciliar para uma idosa condenada por participação no 8 de janeiro. Um gesto que, para muitos, indica que o STF está começando a ceder. Não por benevolência, mas por pressão. Pressão das ruas, pressão do Congresso e pressão de um escândalo de corrupção no INSS que ameaça atingir figuras próximas ao núcleo do governo. E nesse contexto, a pergunta que não quer calar: será que estamos vendo o início de uma virada no jogo institucional do Brasil? Ou tudo isso é apenas fumaça para disfarçar o fato de que, na prática, o poder segue concentrado nas mãos de poucos? Se você chegou até aqui, vale a pena refletir. Em quem você confia mais para defender a democracia? Nos parlamentares que você elegeu? Ou nos ministros que ninguém escolheu? Comenta aí embaixo a sua visão sobre essa disputa de bastidores. E se quiser ver mais vídeos como esse, já sabe. A sua interação é o que sustenta esse trabalho. A essa altura, o que está claro é que a crise entre os poderes não é apenas sobre processos, prisões ou manobras jurídicas. É uma disputa profunda por narrativa, controle e, sobretudo, por sobrevivência política. Quando o Congresso desafia o STF, não está apenas protegendo aliados. Está tentando reafirmar sua autoridade como representante direto do povo. Quando o Supremo reage, está tentando manter o controle de um processo que considera essencial para proteger o país de retrocessos autoritários. Só que, no meio desse cabo de guerra, está a sociedade brasileira, cada vez mais cética, mais dividida e, principalmente, mais cansada. O caso de Daniel Silveira se tornou um emblema dessa tensão. Condenado por declarações consideradas criminosas, ele acabou recebendo um perdão presidencial que o STF simplesmente ignorou. Foi um marco. Nunca antes na história recente do Brasil se viu o Supremo desconsiderar um indulto de forma tão direta. A mensagem foi clara: quando se trata de figuras ligadas ao bolsonarismo, as regras do jogo podem ser dobradas. Essa percepção, justa ou não, alimenta a sensação de perseguição seletiva e enfraquece a imagem de imparcialidade da corte. E é aí que entra a figura de Alexandre de Moraes. Para muitos, ele virou o símbolo da resistência contra o autoritarismo bolsonarista. Para outros, virou o próprio rosto do autoritarismo togado. Ao mesmo tempo em que enfrenta críticas públicas cada vez mais duras, também sofre pressão, nos bastidores, até de aliados que antes o defendiam com unhas e dentes. Não é coincidência que sua postura tenha mudado. Prisões domiciliares estão sendo concedidas, reuniões com políticos se intensificam, e até recuos pontuais começam a surgir. O custo político de manter o clima de confronto parece estar se tornando alto demais, até para ele. Mas o que tudo isso revela, no fundo, é a fragilidade das nossas instituições. Quando o funcionamento da justiça depende da vontade política do momento, quando as decisões do Congresso podem ser anuladas com uma canetada, quando a confiança nas regras do jogo desaparece, o que sobra? Um vácuo perigoso. Um terreno fértil para discursos populistas, teorias da conspiração e rupturas institucionais. O Brasil não pode se dar ao luxo de viver refém de uma eterna guerra entre os poderes. Precisamos de um sistema em que executivo, legislativo e judiciário se fiscalizem, sim, mas também se respeitem. E isso exige algo que anda em falta em Brasília: maturidade institucional. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que aprendeu com esse vídeo. Se você já teve a sensação de que a democracia brasileira está por um fio, ou se acredita que tudo isso é só mais um capítulo de uma longa novela política. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário, se inscreva no canal. Aqui, a política é tratada com clareza, profundidade e sem filtro. Nos vemos no próximo vídeo. E claro, se quiser apoiar esse trabalho independente, considere fazer um Pix para a chave que se encontra na descrição deste vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para manter essa análise viva e pulsando.